Seja Deus, aleluia. Deus poderoso na igreja, se coloque de pé, vamos orar, para que Deus venha usar os seus servos segundo a sua misericórdia. Louvado seja Deus, soberano Deus, Pai querido, aqui está o teu servo, Senhor. Deus poderoso, nós nos colocamos diante da tua presença, que o Senhor venha usar segundo a sua misericórdia, que o Senhor venha falar conosco aquilo que nós necessitamos aprender e ouvir da tua palavra. Por isso, Pai, nós te pedimos humildemente, usa o teu servo, aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua voz, fala conosco, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, louvado seja Deus. Oh, glória. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje eu estava preparando a palavra. Estava preparando a palavra e de repente me deu um sono. Mas um sono. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Será que minha pressão baixou? Glicemia, né? E o colchão do meu filho estava no chão. E eu deitei. E de repente eu tive uma visão. Uma grande guerra. E eu via pessoas desesperadas correndo de um canto para o outro, sem saber para onde ir. E eu comecei a ver mulheres arrancando seus cabelos, parecido com uma visão que eu já tive uma vez. E eu vi mulheres arrancando seus cabelos, chorando, desesperadas. Eu vi homens também correndo, e eles encontravam com o outro e falavam para o outro: ei, me mata, e ele: sai de perto de mim. E eles não sabiam o que fazer, estavam totalmente desesperados. Deus está mostrando o que está por vir. As pessoas não estão ficando atentas aos acontecimentos, às coisas que estão acontecendo no mundo. E está muito preste mesmo a acontecer uma grande tragédia nesta terra. O homem, como se diz, ele está cavando a sua própria cova, fabricando bombas para se autodestruir. O amor pelo próximo, pelas vidas, está ficando longe das pessoas. Hoje cedo eu fui no mercado comprar um pão e eu estava no caixa, e a menina do caixa olhou na porta, ela falou: meu Deus. E eu falei: o que foi? Aquela mulher prometeu que vai me matar. Ela prometeu que vai me matar. Falou desse jeito para mim. E eu falei: então você fez algo de muito errado para ela. E ela disse: não, ela frequentava a minha casa sempre, e eu falei para ela que tem que ter ordem e decência. E ela se irou por causa dessas palavras, se irou e falou para uma outra pessoa que não tem perdão, ela não sabe perdoar. O amor das pessoas está se esfriando. O inimigo está colocando setas e setas nos corações, ódio nos corações, e nós devemos ficar muito atentos a essas coisas, vigiar muito,
Porque o diabo ele está sempre falando na mente das pessoas, lançando os dardos inflamatórios para que as pessoas venham a se inflamar, né, com facilidades, a se irar com facilidades. Os acontecimentos estão acontecendo, pessoas estão sendo destruídas, famílias estão sendo destruídas. O inimigo está destruindo muitas famílias. Pessoas que a gente olhava e falava: poxa, sou um casal tão perfeito, uma pessoa, são feitos um para o outro. De repente estão separados, estão um para o canto, o outro vai para o outro lado. Está acontecendo debaixo dos nossos olhos tudo o que a palavra diz, e as pessoas estão desapercebidas. Tudo. E essa visão que eu tive, que eu vi essa mulher, não era uma mulher, eram várias mulheres arrancando o cabelo, e eu tentava entender o porquê daquilo. E de repente eu via homens também se machucando, pedindo para morrer. E tudo isso vem ao meu entendimento que as pessoas estão se distanciando de Deus, quando deveriam estar se aproximando de Deus, deixando que o inimigo coloque em seu coração o ódio. Porque colocando o ódio no seu coração, colocando a falta de perdão, é o que desagrada o coração de Deus. É o que desagrada a Deus. Mateus 24. Vem falando acerca dos acontecimentos. A palavra de Deus está escrita há mais de 2000 anos atrás. Tudo que iria acontecer nos dias de hoje. Amém? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, se respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós temos visto muitas pessoas dizendo que é Jesus Cristo. Os irmãos podem assentar, por favor. Há muitas pessoas aí dizendo que é Jesus Cristo. Inclusive teve um que foi até motivo de piada, né? O Henrique Cristo aqui no Brasil. E em muitos lugares, né? Tem um nos Estados Unidos, tem um outro, parece, se não me engano, está no México. Todos dizem que é Jesus Cristo de volta à terra. E o Senhor já vem nos alertando sobre essas pessoas, sobre o que iria acontecer. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A guerra em todos os lugares, praticamente estamos vivendo no meio da guerra. Termina uma guerra em um lugar, de repente o outro quer arrumar uma guerra em outro lugar. Aqui perto do Brasil, divisa, né? O presidente ali está querendo guerra, o Maduro.
estamos vivendo, estamos presenciando, vendo os acontecimentos que o Senhor Jesus nos avisou, nos alertou. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso nós temos presenciado, tudo isso nós temos visto. Essas cadeiras eram para estar cheias de pessoas. Pastor, e a China foi para jogar mais uma doença? Tudo isso nós estamos presenciando. Essas cadeiras eram para estar cheias de pessoas. As pessoas estão se desapercebendo dos acontecimentos, estão se deixando levar pelas coisas do mundo, pelos afazeres, estão se distanciando de Deus. É uma vitória para o inimigo. E o coração de Deus, muito obrigado. E o coração de Deus está entristecido por muitos. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Como eu já preguei aqui, como eu já falei, a minha casa, meus parentes eram todos aqui. Eu bebia, cervejinha não faltava. Quando eu ouvi Deus falar comigo, que eu me transformei, que o Senhor mudou a minha história. Não vem, desapareceram. Os primeiros que se afastam são os da própria família. Se afastam. Aí eu vou fazer o quê? É mais um, como se dizia, o meu ex-sogro, é um crentão. É um crentão. É um fanático. A gente tem que passar por isso. Temos que passar por isso. Se você quer ser um servo de Deus, você tem que pagar preços. Muitas vezes o preço pode ser até preço de sangue. Quantos e quantos missionários, quantos pregadores já não foram mortos, perderam a sua vida pela palavra de Deus? Seremos odiados pelas pessoas. E o inimigo hoje, ele está lutando para que as pessoas não venham conhecer Deus, não venham ter um encontro com Deus. E muitas vezes, os servos de Deus estão deixando de ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, porque o inimigo tem confrontado muito e ferozmente. Todas essas coisas são o princípio das dores. E então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, mas a gente vê cada barbaridade na internet só pela misericórdia de Deus. Só pela misericórdia de Deus. É pastor jogando laranja nas pessoas, as pessoas pulando, caindo, rodando no chão. Pastores. Não tem nem como eu falar aqui, porque é constrangedor o que pastores fazem com mulheres. A gente vê e dizem que são pessoas, são profetas, dizem. Então é coisa de envergonhar os servos de Deus. A gente que
Eu, por exemplo, eu me corrijo todos os dias, eu tento me corrigir. Eu me cobro muito, me cobro. E eu vejo uma coisa dessa e falo, meu Deus, está envergonhando o nome de Deus, está envergonhando aqueles que estão realmente pregando a palavra. Por causa de umas pessoas dessa, o evangelho todo de Deus é comprometido. Por causa de uma fruta podre, todas as outras vão se contaminar. Pelo menos o cheiro daquela vai passar para a outra. E a gente tem que ficar muito esperto, porque há muitas profecias, ou seja, profetadas, né? Profetiza e não acontece, profecias da carne. A maior profecia é aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus, porque você estando lendo, você está ouvindo, você está se alimentando, e você não vai ouvir qualquer coisa que venha lá de fora. Você vai olhar e ver as atitudes, a conduta daquele que se diz profeta, pregador, e você vai olhar e falar, não é de Deus, não é de Deus. Minha mulher fala que eu não tenho trava na boca, né? Que quando Deus me mostra, eu falo na hora, doa que doer. E eu já cheguei a falar para pastores, falei para pastores e falei para um pastor que veio aqui, falei, esse homem não tem nada de Deus, é um charlatão. Chamei pastor de charlatão já. E ele não soube como dialogar comigo, porque o que está fazendo contraria a palavra de Deus. Contraria. Nós temos que ser o que Deus quer que nós sejamos. O primeiro de tudo, amar o próximo. Amar o próximo. Não importa o que ele fez conosco, temos que amar. Sabemos que tudo vai acontecer, nós queira ou não queira, a palavra de Deus vai se cumprir. E Deus usa os seus profetas, os seus filhos, os seus escolhidos, Deus usa. Basta a gente abrir o entendimento para olhar e ver se a pessoa realmente é uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus ou não. Eu mandei um vídeo para minha mulher. Tem um homem que se diz bispo de uma denominada igreja, não vou falar o nome dela, né? Mas ele fala claramente: todas as pessoas desta igreja me devem. Porque eu oro por elas, elas se enriquecem e eu cada vez mais pobre. Um mentiroso, um sem vergonha, ele está milionário, todo mundo sabe, ele está milionário, bilionário, tirando a lã das ovelhas, tirando o que as pessoas têm, e falando que está se empobrecendo e as pessoas enriquecendo. Está dando uma de vítima, né? Não é assim que funciona. No dia do julgamento, Deus vai falar para ele: afasta, eu não te conheço. Eu não te conheço. Nós somos servos de Deus. Temos que orar, pegar a palavra, sempre dizer: Senhor, me dê o entendimento da sua palavra. Me dê o entendimento da sua palavra. Tem um amigo, um pastor, ele foi para Portugal, onde ela foi. E eu falei para ele: pastor,
o senhor tem certeza que o senhor vai para Portugal? Ele, eu vou pregar lá, vou levar a palavra lá, vou fazer a obra de Deus lá. Eu peguei e falei para ele assim: pastor, eu conheço o senhor há pouco tempo, muito pouco tempo, mas meu coração não está testificando que o senhor vai para Portugal. E mesmo assim ele foi, vendeu tudo que tinha e foi para Portugal. E agora, esses tempos, ele disse para mim: eu vou voltar para o Brasil, porque aqui em Portugal não deu nada certo. As pessoas aqui não são hospedeiras, eles não têm um amor, um carisma pelos brasileiros. Eles não têm, eles não amam como a gente ama, são totalmente diferentes. E eu falei para ele: pastor, eu avisei, Deus falou comigo, né? Aí ele me falou: o ano que vem eu estarei voltando para o Brasil. Fevereiro ou março agora estará voltando para o Brasil. Foi, gastou tudo, não soube orar, ter o discernimento de Deus, ouvir a voz de Deus falando com ele, testificar no coração. Eu já tive a oportunidade de viajar para fora. Eu falei: eu não conheço nem Três Lagoas direito, eu vou viajar para um país que eu nem conheço o idioma, eu nem conheço. Vou ter que recomeçar tudo novamente, sem uma estrutura, sem ninguém para me apoie em alguma coisa. Nós temos que buscar, em primeiro lugar, Deus na nossa vida. Tudo que Jesus ia fazer, se a gente pegar a palavra de Deus e olhar, tudo Jesus orava. Ele estava orando. Nós só conseguimos vencer as batalhas orando, buscando a face do Senhor, porque se buscarmos, vamos encontrar. Voltando no 11 novamente: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Muitas coisas a gente está vendo. Eu, como eu já disse aqui, eu me irei, né? Eu me irei com as coisas que aconteceram. E eu até falei: Senhor, eu vou ficar em casa. É melhor ficar em casa do que eu acabar pecando. Eu vou ficar quietinho em casa, né? Não vou pregar mais. Vou entrar na toca. E não vou sair de lá enquanto o Senhor não testificar no meu coração. Por coisas erradas que estavam acontecendo, que eu via acontecendo. Nós não devemos olhar para o homem, não devemos olhar para ninguém. Busque você a face de Deus, porque Ele é bem claro: buscar-me-eis e me encontrareis. Como eu sempre tenho dito aqui, não fale os seus problemas para qualquer um. Fale para o pastor, para aqueles que você tem confiança, que são pessoas de oração e pessoas que vão te dar, né, uma resposta de Deus. Porque se você conta para o incrédulo, para o ímpio, ele sempre vai colocar um ponto negativo. Sempre você vai afundar mais. Se a gente começar a olhar para os lados, né? Deixar de olhar para o autor e consumador de todas as coisas, que é Jesus Cristo. Começar a olhar para os lados. Do nosso lado há milhares de pessoas que estão nos observando. Você está andando e está te observando. Quando você menos espera, o diabo coloca uma seta e você começa a olhar. E de repente há milhares de olhos olhando
para você. Olha lá, olha lá. O diabo sempre ele faz isso para te envergonhar e envergonhar o nome do Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos passar por provações, por tribulações, mas vamos persistir até o fim. Não se deixe levar pelas coisas. Há muitas coisas acontecendo neste mundo. Há muitos problemas. O inimigo tem lançado setas, trazendo, como eu disse, na própria família, desordem. O inimigo não quer ver famílias unidas, não quer ver os irmãos unidos. Ele está lançando setas, existem setas. Casais estão se separando. Há pessoas desesperadas, mas não têm forças para vir à casa de Deus. Há pessoas que hoje, por exemplo, como eu acabei de falar, poderiam estar aqui, mas estão nas suas casas, sentados, assistindo uma TV ou vendo outras coisas, mas estão desanimadas, porque a seta penetrou, o desânimo penetrou. Orai sem cessar. Ore, ore. Tudo que você for fazer, ore. Ore, esteja sempre em oração. Os irmãos oram aqui sempre. O pastor vem orar. Às vezes eu não venho, como esses dias mesmo eu não vim. Mas todos os dias eu estou aqui. Todos os dias eu estou aqui falando com o meu Deus. Todos os dias. Eu até falei para minha mulher, eu não tomo banho aqui em casa, eu tomo banho aqui, no banheiro. Daqui, acabo de tomar banho, já venho orar. Já venho. Venho e fico aqui falando com o Senhor. Oro pela minha família, oro pelos drogados, pelos que estão enfermos, os que estão no leito de hospital desenganados. Oro para que Deus venha abrir portas, que Deus venha nos revestir, que Deus venha nos livrar das setas, que setas vêm todos os dias. Mas se você estiver com o escudo, se você estiver totalmente revestido, as setas vão cair por terra. Vão cair por terra. No versículo 14 está dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Será que tem alguém no mundo que não ouviu a palavra de Deus ainda? Né? Hoje nós temos a internet, que tem tudo na internet, e a palavra de Deus é pregada em todos os lugares. Tem o Instagram, né? Facebook, tem uma série, eu não sei o nome, eu só conheço Facebook, Instagram e WhatsApp, e o chat do YouTube, e o chat que eu estava até conversando esses dias. Mas há uma série de coisas que as pessoas podem se comunicar, né? E como eu já disse, o celular é uma bênção para aqueles que sabem usá-lo, e se torna maldição para aqueles que não sabem usá-lo. Maldição na vida dele, na casa, na família, em tudo. Faz um arraso, o inimigo faz um arraso através de um celular.
buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É a palavra do Senhor. Vamos buscar o reino de Deus, buscar o Senhor enquanto nós estamos aqui. Não vamos deixar que aconteça como aquelas pessoas que estavam lá, como essa visão que Deus me deu. Eu não ia pregar isso aqui, minha mulher viu, agora de noite, eu estava lendo uma outra parte. Ela falou, chegou e falou, você está lendo Marcos. Eu estava lendo Marcos, mas Deus veio e colocou no meu coração para pregar. Mudei aqui, pregar em Mateus 24. Vamos buscar o Senhor enquanto há tempo, porque vai chegar uma hora em que, se eles não tirarem a Bíblia, né? Porque eles estão fazendo de tudo para tirar a Bíblia, mudando até o conteúdo da Bíblia. Tem lugares que já mudou, né? Mas nós temos que ter gravada na nossa mente, e nós temos tudo na mão hoje. Jesus Cristo, Ele é, né, o intercessor entre nós e Deus. Ali Ele é a ponte, a barreira foi quebrada, Jesus é a ponte, e tudo que nós pedimos nós vamos conseguir. Não vamos pedir, como o irmão falou, Salmo 115, não vamos pedir para santo A, santo B, santo C, não, só existe um. Nós estamos aqui porque queremos só em um, Jesus Cristo, que morreu lá naquela cruz por nós, aquele que derramou o seu sangue por nós, aquele que não desistiu de nós, aquele que se angustiou, aquele que chorou. Jesus Cristo, Ele se angustiou também como nós. Jesus, Ele falou, a minha alma está profundamente angustiada. O próprio Jesus, nós também, nós passamos por tudo isso, ficamos angustiados, sofremos, sentimos dor, mas Jesus Cristo, Ele venceu todas essas barreiras, e Ele orava, Abba Pai, o Paizinho. Ele ensinava constantemente. Nós aprendemos na Bíblia. Ele nos ensinava, Ele orava sempre que Ele precisava, Ele ia orar. Precisava, Ele estava orando, é o Filho de Deus. Não precisava, mas Ele estava nos ensinando. Ore mais, busque mais, aprenda a ouvir a voz do Senhor todos os dias. Sempre eu estou falando, Deus sempre toca no meu coração e fala com o meu povo, orar mais, me buscar mais, estejam na minha presença. Às vezes você não está percebendo, mas você está andando quietinho, Deus está te observando, Ele está te observando. Às vezes você se ira com alguma coisa que acontece, Deus está te observando. Às vezes você pensa em falar um palavrão, Deus está te observando. Está te observando. Às vezes Deus te coloca numa prova tão pequena e você não passa pela prova. Às vezes a pessoa fala, poxa, não está acontecendo uma grande bênção na minha vida, não acontece isso, não acontece aquilo. A falha está em nós, porque Deus está com as mãos abertas para abençoar. Mas quando a pessoa está perto para receber uma bênção, ele desiste. O que está vencendo as pessoas hoje, muitas, é o desejo da carne, está vencendo o espírito, quando deveria ser ao contrário. O desejo carnal é o que está vencendo. Devemos colocar o nosso joelho no chão, orar, buscar sempre a face de Deus, como se hoje fosse o último dia da nossa vida nessa terra,
porque o dia de amanhã pertence a Deus. Então hoje eu vou buscar Deus, eu quero é Deus. Eu acordei amanhã, hoje eu quero é Deus. Todos os dias, e você vai encontrar com o Senhor. Se você não encontrar aqui nessa terra, você vai encontrar com Ele nos ares. Você vai encontrar com Ele no julgamento. Como aquela visão que Deus me deu. Eu tinha acabado de chegar do monte e eu estava em pé e do lado tinha uma cadeira, um trono, e o próprio Senhor Jesus estava sentado aqui assim do meu lado, e havia uma fila imensa, e as pessoas vinham, olhavam para Jesus e olhavam para mim e não podiam falar, que nunca ouviram a palavra de Deus, porque eu estava do lado, eu era testemunha. Eles estavam vindo na fila, eles olhavam para Jesus e não podiam, não tinham argumento. O que eles fossem falar, Jesus ia falar para eles: ó, você ouviu, você está vendo aquele que te pregou, que falou de Jesus, de mim para você. Não tinha argumento. Como essa visão que Deus me deu, as pessoas querendo se autodestruir. O mundo está assim, as pessoas estão querendo se autodestruir. Quantas e quantas armas, existem, quantas bombas existem para destruir o ser humano. Será que isso agrada ao coração de Deus? Se Deus é paz, amor, perdão, as pessoas estão andando na contramão, Se eles estão andando para lá, nós estamos para cá. E eles estão todos na contramão. Temos que buscar o Senhor o mais rápido possível, de todo o coração, todos os dias. Senhor, me perdoa, porque hoje eu pequei, Senhor. Me perdoa porque muitas vezes eu nem lembro do meu pecado, mas o Senhor lembra. Então me perdoa, Senhor, por aqueles pecados que eu não me lembro. Então, Senhor, me lembra dos meus pecados para que eu possa pedir perdão para o Senhor dos meus pecados que eu não me lembro. Deus vai te lembrar. Deus vai lembrar dos seus pecados. E aí sim, nós vamos começar a caminhar com Deus e nós vamos começar a ouvir a voz de Deus. Se nós começarmos a ouvir a voz de Deus e entender o que Deus quer para nós, tenha certeza, nós vamos encontrar com Ele e vamos morar com Ele eternamente. Amém? Eu estava lendo só uma parte que está aqui em Marcos. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. Jesus falou para os discípulos: senta aqui enquanto eu vou orar. Os discípulos, se fossem sábios, naquela hora, falaram: não, Senhor, eu vou orar com o Senhor. Oxe, eu vou ficar sentado? Não, eu vou orar com o Senhor. Mas ficaram sentados. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Eu acabei de falar. Jesus, ele sentiu angústia. Nós também passamos por tudo isso, mas sabemos que vamos vencer, porque estamos com Ele. Se Ele venceu e provou para nós que Ele em carne e sangue, como Ele veio, Ele provou para nós que nós também podemos vencer todas as batalhas. Amém? Você pode vencer todas as batalhas, e seremos mais do que vitoriosos, porque temos o Senhor Jesus em batalha por nós, batalha por você, batalha por cada um de nós, e nós vamos vencer esta batalha. Estamos aqui, somos provados, somos todos os dias acusados, mas Jesus está para nos perdoar. Não importa o tamanho do seu pecado, o tamanho do seu passado, esqueça,
vamos viver uma vida nova todos os dias em Cristo Jesus. Amém? Eu passo a palavra para o pastor novamente. E as palmas são para Jesus. Amém. Louvado seja Deus.